Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma barra de navegação daquelas que nós comumente encontramos em aplicativos móveis, em celulares. Aqui na parte de baixo da tela nós temos 4 opções, 4 seções do aplicativo: início, trabalho, blog e sobre nós. E quando nós clicamos em um desses botões aqui, é alternado o conteúdo que é exibido aqui na seção principal do aplicativo. E o mesmo vale para as opções blog e sobre nós. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a criar esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, é o VS Code, e nele eu tenho uma pasta aberta chamada barra de navegação móvel. Eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo navegação barra de navegação móvel. E aqui dentro do corpo da página eu vou criar uma div com a classe celular. Dentro dessa div eu terei uma tag img para criar uma imagem. E aí o endereço da imagem eu vou simplesmente copiar e colar aqui. E eu recomendo que vocês façam o mesmo, caso vocês não queiram digitar letra por letra, né? No código fonte do projeto, você encontra todo o código, do projeto, e aí você pode copiar os endereços das imagens. Portanto, nós teremos esta imagem aqui. Em seguida, nós teremos esta segunda imagem, que eu também vou copiar e colar o endereço. Nós teremos uma terceira imagem. E por fim, nós teremos uma quarta e última imagem, pois são quatro abas, né, que nós teremos no nosso aplicativo. Em seguida, logo embaixo dessas imagens, e antes de eu continuar escrevendo o código, deixa eu salvar o arquivo, deixa eu ativar a extensão Live Server. Eu vou copiar aqui o endereço. E, portanto, nós podemos ver aqui as imagens que nós estamos exibindo. Em seguida, logo embaixo da última imagem, eu vou criar uma tag nav que nós utilizamos para criar componentes de navegação que servem propósitos de navegação no aplicativo, né, no site. E aí, dentro dessa tag nav, eu terei uma tag ul que nós utilizamos para criar uma lista não ordenada. Eu terei uma tag li para criar um item. E uma coisa que eu esqueci, que é muito importante. Nessas 4 imagens que nós criamos aqui, nós precisamos adicionar algumas classes a elas. Na primeira imagem, eu terei o atributo classe com os valores conteúdo e mostrar. Já a partir da segunda, nós teremos apenas a classe conteúdo. Isso porque a classe mostrar será utilizada apenas para a imagem, para a aba que estará sendo mostrada naquele momento. Portanto, nós adicionamos as classes que eu esqueci de adicionar. E agora, aqui na tag ul, eu vou criar aqui dentro da tag li. Primeiramente, deixa eu definir uma classe que vai ter o nome ativo. No caso, a imagem da seção que vai ser exibida vai ter a classe mostrar. E aqui no componente nav de navegação, que vai ser as barras na parte de baixo da tela do celular, a aba que estiver ativa vai ter a classe ativo. E dentro desse item, nós teremos um ícone da biblioteca Fonte Awesome. E além disso, nós teremos um elemento P com o texto início. E antes que eu me esqueça, deixa eu importar a biblioteca Fonte Awesome
para a gente poder ver esse ícone aqui sendo exibido. Portanto, eu vou copiar aqui da minha colinha, vou colar aqui dentro da seção Head, e, portanto, com esse trecho de código, nós estamos importando a biblioteca Font Awesome. É a biblioteca que contém os ícones. Eu vou salvar esse arquivo, e agora, se a gente olhar aqui na página, se a gente rolar aqui para baixo, nós veremos o ícone de casa aqui juntamente com o texto. Em seguida, logo abaixo desse item, desse elemento LI, eu vou criar outro elemento LI. Vou criar um ícone que terá as classes FAS e FA-box. Vai ser um ícone de caixa. A palavra box significa caixa em inglês. E teremos um elemento P com o texto trabalho. Eu vou salvar. E nós temos aqui agora o segundo ícone sendo exibido. Em seguida, nós teremos um terceiro elemento LI com o ícone com as classes FA-book-open. Book significa livro e open significa aberto. Quando eu salvar, nós veremos aqui um ícone de um livro aberto. E nós teremos uma tag P com o texto blog. E por fim, o último botãozinho aqui de aba terá um ícone cuja classe é FA-users e o texto aqui vai ser sobre nós. Portanto, agora nós temos aqui todos os elementos que nós precisamos na nossa página. Vamos criar agora os estilos, né, para deixar a nossa página mais elegante. Eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí, deixa eu conectar logo esse arquivo aqui no meu HTML antes que eu me esqueça. Portanto, aqui dentro da seção Head, eu vou criar uma outra tag link. O tipo de relação é stylesheet. E o arquivo se chama estilo.css. Eu vou salvar. E, portanto, agora aqui no arquivo estilo.css, eu vou importar uma fonte que eu vou simplesmente copiar e colar a linha de código que importa essa fonte. É a fonte Open Sans. Vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o elemento body e vou definir cor de fundo, background color. Vai ter uma quantidade igual a 155 de vermelho, uma quantidade igual a 89 de verde, uma quantidade igual a 182 de azul e vai ter uma opacidade igual a 0.7. Vai tornar ele um pouco transparente. Vou salvar e, portanto, agora nós vemos a cor de fundo no body. A família de fontes vai ser Open Sans ou, se não estiver disponível, utilize a fonte sans serif definida como padrão. Modo de exibição vai ser igual a flex, alinhar itens vai ser igual a centro, justificar conteúdo centro, a altura vai ser 100% a altura da tela do usuário e a margem vai ser igual a 0 em todos os lados. Em seguida, para a classe celular, eu quero posicionamento igual a relative, relativo. Transbordamento eu quero escondido. Borda eu quero 3 pixels de largura, sólida, e a cor vai ser esse tom de cinza. Curvatura da borda eu quero que seja 15 pixels. Altura eu quero que seja 600 pixels. E largura eu quero que seja 340 pixels. Portanto, agora nós temos o nosso celular começando a tomar forma. Em seguida, para a classe conteúdo, quando esta estiver dentro de um elemento com a classe celular, eu quero opacidade igual a 0. Isso vai tornar o conteúdo totalmente transparente. Só que aí, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar
o elemento com a classe conteúdo, que também tiver a classe mostrar, eu quero opacidade igual a 1. Isso vai fazer com que apenas o elemento com a classe conteúdo, que também tiver a classe mostrar, que inicialmente vai ser a primeira imagem, né? Seja exibida, tenha opacidade igual a 1. Opacidade igual a 0 fica totalmente transparente. É o que acontece com as outras imagens que não estão ativas, né? E aí, aqui dentro da classe conteúdo, além de opacidade igual a 0, eu quero object fit igual a cover. Isso vai fazer com que a imagem seja posicionada dentro do seu elemento pi, sem que ela fique distorcida, dependendo de como a gente definir a altura e a largura da imagem. Basicamente isso. Posicionamento absoluto. Distância do topo igual a 0. Distância da esquerda igual a 0. A altura, eu vou utilizar a função calc para fazer um cálculo. E aí eu vou calcular 100% da altura do elemento pi menos 60 pixels. E esses 60 pixels será a altura da barra de navegação aqui embaixo. E aí a gente está subtraindo aqui para que parte da imagem não fique atrás aqui da barra de navegação. Nós queremos que a extremidade de baixo, a borda de baixo da imagem, fique rente ao topo da barra fique rente ao topo da barra de navegação e não que a imagem fique atrás da barra de navegação. E largura vamos definir igual a 100%. Olha que interessante. A gente definiu aqui a altura, né? Fazendo esse cálculo aqui. Nós definimos também a largura e você vê que a imagem ela não está distorcida, né? Você não vê ela espichada, alongada, nem horizontalmente, nem verticalmente. Isso porque nós temos aqui a propriedade object fit igual a cover. Object significa objeto, fit significa encaixar e cover significa cobrir. Se eu desativar essa regra de estilo, né, comentando a linha e salvar, nós vemos que a imagem ela fica distorcida, porque nós definimos aqui a altura e a largura, né? E aí quando a gente define a altura e a largura com esses valores aqui, o navegador ele é estrito e ele aplica essa altura e essa largura na imagem, só que essas dimensões faz com que a imagem fique distorcida. Definindo object fit igual a cover, a gente encaixa a imagem, a gente cobre a imagem do elemento pi sem que haja distorção. E por fim, eu quero definir transition, para a propriedade opacity. Vai durar 0,4 segundos e vai ser uma transição do tipo is. Em seguida, para o elemento nave, nós queremos position absolute, posicionamento absoluto, distância da parte de baixo 0 pixels, distância da esquerda 0 pixels e largura, eu quero que seja 100% a largura disponível dentro do elemento pi. E portanto nós vemos aqui agora os elementos da barra de navegação. Para o elemento OL que estiver dentro do elemento nave, nós queremos cor de fundo igual a branco, modo de exibição igual a flexível, tipo do estilo da lista, nós queremos none para remover esse pontinho aqui que indica os itens individuais, né? Se eu salvar, some os pontinhos, né? E como está aqui display flex, ao invés de ficar sendo exibidos em coluna, né, um em cima do outro, eles ficam aqui um ao lado do outro de forma flexível. Padding nós queremos 0. Margem nós queremos 0 em todos os lados, né? E a altura vai ser aqueles 60 pixels que a gente levou em conta lá no cálculo da altura aqui do conteúdo, né?
Agora, para o elemento LI que estiver dentro do elemento nave, nós queremos a cor do texto igual a esse tom aqui de cinza. Cursor, eu quero ponteiro. Flex, eu quero igual a 1. Padding, eu quero 10 pixels. E alinhamento de texto, text align, eu quero centro. Agora, para o elemento P que estiver dentro do elemento LI, que estiver dentro do elemento L, que estiver dentro do elemento nave, nós queremos tamanho da fonte, font size, igual a 2 pixels. E margem, nós queremos 2 pixels verticalmente e 0 horizontalmente. E por fim, nós queremos para esta regra de seleção aqui, e eu convido você a pausar o vídeo e analisar estas regras de seleção aqui. São duas regras de seleção. Primeiro tem essa aqui, e aí depois tem essa aqui. Estão separados por vírgula, então são duas regras de seleção diferentes, né? Que vão receber as mesmas regras de estilo. Pause o vídeo e tente entender como que essas regras aqui funcionam. Espero que você tenha feito isso, mas de qualquer maneira, a primeira regra de seleção está selecionando o elemento LI que estiver em modo hover, ou seja, quando o mouse estiver em cima. E a segunda regra de seleção está selecionando o elemento LI com a classe ativo. E aí, nesses casos, eu quero que a cor do texto seja esse tom de roxo aqui. Eu vou salvar. E aí agora, se eu colocar o mouse em cima, nós vemos que tanto quando o mouse está em cima, que é o modo hover, quanto quando o elemento LI está com a classe ativo, eles ficam com a cor do texto roxa. Portanto, a estrutura da nossa página e os estilos estão prontos. Vamos agora criar a lógica com o código JavaScript que vai tornar o nosso aplicativo dinâmico. Porque se eu clicar aqui, ó, estou clicando e nada está acontecendo, né? Portanto, vamos criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero selecionar os elementos que representam os conteúdos, ou seja, eu quero selecionar as imagens. Lembrando que as imagens elas possuem a classe conteúdo, né? Todas elas. Então eu vou selecionar a partir da classe conteúdo. E eu quero selecionar também esses botões aqui, ó, que são as abas, né? Que são os itens da lista. Que é essa lista aqui, ó. Portanto, nós podemos selecionar esses itens através do elemento LI, né? Portanto, aqui no JavaScript eu vou escrever document.query.selector_all. Eu quero selecionar um elemento através da classe, portanto eu vou digitar um ponto e a classe é conteúdo. Eu vou armazenar isso em uma constante chamada conteúdos. Em seguida, também através do método query_selector_all, eu quero selecionar o elemento LI que estiver dentro do elemento L, que estiver dentro do elemento nave, que no caso são esses elementos aqui, né? Todos estes elementos LI, que são esses botões aqui da barra de navegação, eles estão dentro do elemento UL, que por sua vez está dentro do elemento nave. E é isso o que esta regra de seleção seleciona. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada itensLista. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer. A ideia aqui é a seguinte, quando o botão for clicado, o seu conteúdo correspondente vai receber a classe ativo e o que estava ativo antes vai perder essa classe, né? E aí para fazer isso, eu vou selecionar os itens da lista. Através do método forEach, eu vou executar uma função para cada um deles. A função que vai ser executada recebe automaticamente aqui na lista de parâmetros, dentro dos parênteses, 2 argumentos. O primeiro argumento é o item em si, portanto eu vou chamar esse argumento de item.
E o segundo argumento é o índice do item, ou seja, a sua posição numérica, 0 para o primeiro, 1 para o segundo. E assim por diante. Então eu vou chamar esse segundo argumento de índice. E aí, aqui dentro do bloco de códigos que é executado, eu vou adicionar um detector de eventos ao item. Portanto, eu vou digitar item.addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função que vai ser executada quando esse evento for detectado, ela vai chamar duas funções. Ela vai chamar uma função chamada ocultar todos os conteúdos. Essa função não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, na linha 11, eu vou criar uma função chamada ocultar todos conteúdos. E aí essa função vai selecionar os conteúdos. Através do método forEach, eu vou executar uma função que recebe como argumento aqui, né, o item do vetor. Eu vou chamar esse item, esse argumento de conteúdo, né? E aí eu vou selecionar conteúdo, class list, lista de classes, remove, e aí eu vou remover a classe mostrar. Vou salvar. Se eu clicar aqui, nada acontece ainda, mas é porque eu preciso conectar esse arquivo JavaScript com o meu código HTML. Portanto, aqui, antes de fechar a tag body, eu vou conectar o arquivo script.js, vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu clicar aqui em trabalho, nós vemos que a função ocultar todos os conteúdos foi executada, porque ela selecionou todos os conteúdos e para cada um deles ela removeu a classe mostrar. No final das contas, era só um que tinha a classe mostrar. Mas nós estamos removendo de todos para que essa lógica funcione para qualquer uma das abas, né? Portanto, depois de ocultar todos os conteúdos, nós temos que desativar todos os itens, né? Desativar o botão com a classe ativo. Portanto, aqui na linha de 7, eu vou chamar uma função chamada desativar todos os itens. Essa função ela ainda não existe, portanto eu vou criar ela aqui na linha 16. Function desativar todos os itens. Eu vou acessar os itens lista através do método forEach. Eu vou executar uma função para cada um desses itens. A função ela vai receber automaticamente aqui nos parênteses um argumento que representa o item, né, da lista. E aí eu vou chamar esse argumento de item. Eu vou acessar item, class list, remove, ativo. Vou salvar. E aí se eu clicar aqui em trabalho, tanto o conteúdo é ocultado, quanto o item que é baixo perde o seu status ativo. Por isso que ele não está mais roxo ali, né, a aba início. Ó, de novo, está roxo, se eu clicar em trabalho, ele deixa de ficar roxo e o conteúdo ele é ocultado. E agora nós precisamos ativar o conteúdo e o botão aqui referente àquele que foi clicado, né? E aí para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar a classe ativo ao item. Portanto, aqui eu vou escrever item.classlist.add para adicionar uma classe, e a classe que eu quero adicionar é a classe ativo. Vou salvar. E aí se eu clicar em trabalho, vê que o botão trabalho ele fica ativo, né? Se eu clicar em blog, o botão blog fica ativo com a cor roxa. E além disso, eu vou adicionar a classe mostrar ao conteúdo correspondente do botão que foi clicado. Para fazer isso, eu vou selecionar conteúdos. Conteúdos é um vetor com as imagens, né? Um vetor de imagem, dos elementos imagens. Eu vou acessar o elemento no índice, que é o índice do item que foi clicado. E aí isso aqui retorna a imagem correspondente à aba. E aí, como é um elemento normal, né? Eu posso acessar a propriedade classList, que possui o método add para adicionar a classe mostrar. Eu vou salvar esse arquivo. Eu vou cruzar os dedos para que a nossa solução, para que o nosso projeto, para que o nosso código funcione. E agora, se eu clicar aqui no botão trabalho, nós vemos
o conteúdo correspondente da aba Trabalho sendo exibido, e o mesmo vale para blog, para Sobre Nós e para o início também, né? Portanto, esse é o nosso projeto bem bacana, que certamente vai ser útil caso você esteja criando os seus aplicativos para que tenham usabilidade em dispositivos móveis, né, que são os tipos de dispositivos que a maioria das pessoas usam hoje em dia, e portanto agora você sabe como criar uma navegação desse tipo. E é isso, eu vejo vocês no próximo tutorial.